Então vamos lá, Yasmin. Hoje é o nosso encontro número 21, né? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Com alguma dúvida da aula passada? Não, eu tô refazendo os exercícios. Falta uma questão para mim. Tá, desses que você já refez, foi tranquilo por enquanto? Foi, eu consegui fazer sozinha. Então tá ótimo. Só essa 5 aqui que eu não. Eu fiz pela metade, não sei por que eu paro pela metade, não sei se é porque eu não lembro. Essa? É. Quer que eu Aí eu repasse faço por tudo você? de novo. Sim. Então tá. Então vamos refazer. Vou apagar aqui. Apaguei, apaguei. Vamos lá. Aí vai, aparece tudo de novo. Tá de sacanagem, né? Olha aqui. Esses tilt de vez em quando. Então, vamos lá aqui, ó. Na prova de condicionamento físico do concurso para aluno oficial PM, CFO, uma das barreiras, é, uma das baterias da corrida de 12 minutos teve a participação de 9 candidatos. Admita que nessa bateria a média aritmética das 6 maiores distâncias tenha sido 50% superior à média das 3 menores. Nesse caso, se a média aritmética das distâncias percorridas pelos 9 candidatos foi 2,4, então a média aritmética das 6 maiores distâncias percorridas foi. Então, ó, seguinte, vamos colocar em ordem crescente as distâncias percorridas pelos candidatos. Tá? Nós temos 9 candidatos. O primeiro candidato, que percorreu uma distância menor, ele percorreu uma distância D1. O segundo candidato foi uma distância D2. O terceiro, D3. E por aí vai. Tá entendendo? Sim. Se eu somar as distâncias percorridas por todos os candidatos, estou fazendo o quê? Fazendo D1, mais o D2, mais o D3, mais o D4, mais o D5, mais o D6, mais o D7, fazendo na marra aqui, mais o D8, mais o D9. Isso daqui concorda que é a soma das distâncias percorridas de todos os candidatos? Se eu dividir isso por 9, eu vou estar somando todas as distâncias e dividindo pela quantidade de distâncias, né? Então, o que é isso? É a média aritmética das distâncias percorridas por todos os candidatos. Faz sentido? Sim. Mas isso foi dado, ó. É, nesse caso, se a média aritmética das distâncias percorridas pelos 9 candidatos foi 2,4, ou seja, foi dito que isso daqui é 2,4. Entendeu? A média de todos os candidatos foi 2,4. O que significa que, se eu somar isto aqui, quem são as 6 maiores distâncias? As 6 maiores são essa e essa. E as 3 menores? Essa e essa. Concorda? Sim. Foi falado pra gente, ó, que a média aritmética das 6 maiores distâncias, ou seja, D1, D1 não, D4, né? Das 6 maiores.
É D4, mais D5, mais D6, mais D7, mais D8, mais D9, dividido por 6 é igual a quanto? Ah, ele falou que isso é 50% maior do que a média das três menores. Se é 50% maior, ele é o quê? Ele é 1,5 vezes a média das três menores. Qual é a média das três menores? É o D1 mais o D2 mais o D3 dividido por 3. É a média das três menores. Entendeu agora? E se é um sobre 3 aí? É por causa Isso aqui, do ó. D1 mais D2. Ah, sim, sim. Isso aqui é a média aritmética das três menores distâncias. Ah, sim. Soma o D1, soma o D2, soma o D3 e divide por 3. Vai dar a média. Se você Sim. botar 50% a mais do que isso, equivale a multiplicar por 1,5. 50% maior. E isso é o quê? É a média das seis maiores distâncias. D1 é o D4, D5, D6, até o D9. Dividido por 6. Entendeu? Sim. Ou seja, ou seja, para que isso aqui, ó, que isso daqui é o somatório do I igual a 4 até 6, até 6 não, até 9 do DI, né? Eu vou definir isso, vou chamar esse cara de S6. Pronto, S6. Só para não ficar escrevendo toda hora. Somatório do I igual a tanto até tanto, tá? Mas é S6. E esse cara aqui, eu vou chamar, pelo mesmo motivo, de S3. Tá? A soma dos três menores e a soma dos seis maiores. Vamos simplificar isso daí. Ó. O S6 dividido por 6 é igual a 1,5, que é 3 meios, vezes o S3, vezes 1 sobre 3. Um terço aqui com um terço aqui some, e vai Ah, seguir que o S6 é igual a 3 vezes o S3. Entendeu? sim. Muito bem. Só que olha só, ele perguntou a média aritmética das seis maiores distâncias. Então, ele perguntou o quê? S6 dividido por 6. É isso que ele quer, né? S6 sobre 6. Vamos lá. Aí a Sim. gente retorna nessa primeira equaçãozinha aqui, ó. Nessa primeira. Repara que o D1 mais D2 mais D3, ó, isso aqui, nada mais é que eu estou chamando de S3. Enquanto que essa parcela aqui, ó, é o que eu estou chamando de S6, né? Sim. Então, essa expressão toda aqui, trocando em miúdos, significa 1 sobre 9 que multiplica S6 mais o S3 é igual a 2,4. Ou seja, S6 mais S3 é 9 vezes 2,4. Tá? Só que S3, olha aqui, quanto vale S3? S3 é 1/6 do S6, né? Consegue Uhum. entender isso? Sim. É só pegar esse 3 e passar para lá dividindo. Aí vai dar o valor do S3. Então eu posso escrever isso aqui, ó. S6 mais 1/3 do S6 igual a 9 vezes 2,4. Portanto, ó, vou multiplicar todo mundo por 3.
Multiplicar todo mundo por 3. Ao multiplicar todo mundo por 3, vai ficar 3 vezes o S6 mais o S6 igual a 3 vezes 9 vezes 2,4. Só botei o 3 em todas as parcelas. Onde sai que 4 vezes o S6 é 3 vezes 9 vezes 2,4. Tá? Então, S6 Sim. é 3 vezes 9 vezes 2,4 dividido por 4. Mas qual foi a minha pergunta? A minha pergunta foi: quanto vale o S6 dividido por 6? Porque eu quero saber a média das 6 maiores. É a média. Então tem que somar essas distâncias e dividir por 6. Ok? Vamos saber a Sim. média. Muito bem. Então, isso que eu estou procurando vale. Então, S6 dividido por 6 é isto aqui dividido por 6. É 3 vezes 9 vezes 2,4 dividido por 4 e também dividido por 6. Sim. Pronto. Só fazer essa continha. 3 aqui, 3 aqui, fica 2. Dá pra simplificar ainda, né, Lucas? Ah, não, lá embaixo não, né? Dá. É aqui e A aqui. gente Dá para bota, né? simplificar, ficar 0,6. É, Aí esse 2 que sobrou aqui embaixo com esse 0,6 vai ficar né? 0,3, né? Uhum. Aí então vai sobrar em cima só o 9 e o 0,3, Isso. que dá 2,7. 2,7. Aqui, Tranquilo. entendeu? Sim. Só média. Definição de média. Muito bem. É, então hoje a gente vai brincar de progressões aritméticas. Tá? Progressões aritméticas também conhecidas como... Aliás, aritmética não, geométrica. Também conhecido como PG. PG. As PGs. Tá? A gente viu as PAs, PA, progressão aritmética, e agora a gente vai ver PG. O que é uma PG? PG é uma sucessão na qual cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante. Tá? Quando a gente viu PA, a definição que a gente usou foi o seguinte: PA é uma sucessão na qual cada termo é o anterior adicionado de uma constante. Lembra disso? Sim. Somado uma constante. Agora, em vez de somar, a gente está multiplicando. A gente multiplica. Por exemplo, aqui, ó, essa sucessão é o 2, aí depois o 6, aí depois o 18. Consegue identificar que existe um fator comum onde eu estou multiplicando o termo anterior por essa constante? Que fator seria esse? Consegue identificar? Como assim, professor? É o 3, ó. O 6 é o 2 vezes o 3. O Ah, sim, 18 é é o 3 6 vezes o 3. É vezes sempre o 3. anterior vezes 3. Se Ah, sim. eu pegar aqui, ó, 2, multiplicar por 3 vai dar 6. Se eu multiplicar por 3 de novo, vai dar 18. Se eu multiplicar por 3 de novo, aí já vai dar 56. Se eu multiplicar por 3 de novo, aí já, entendeu? Vai Sim. aumentando.
sempre multiplicando por 3. Então, isso daqui é um exemplo de uma sucessão chamada, é uma sucessão crescente, tá? Isso daqui é uma sucessão crescente. Crescente porque essa, essa constante pela qual eu multiplico é positiva, é maior do que um, tá? Maior do que um. Ela é E a, crescente, e a decrescente, ela é menor, né? Do que o. menor do que um. Isso daqui é decrescente, ó. Tá diminuindo, diminuindo. Você consegue dizer para mim qual é a razão? Bom, a gente já até identificou, né? A razão aqui, ó, vou chamar de Q, é a razão, já que cada termo, o AN mais um, é o anterior multiplicado por uma constante, então essa tal constante eu posso escrever como sendo o termo dividido pelo seu anterior, né? Pelo seu antecessor. Só dividir um termo pelo que vem antes. Tipo, divido 32. Tá? Pelo que dividir um pelo que vem antes. Pelo que vem antes. Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, posso dividir o 6 pelo que vem antes do 6, É o 1. pelo 2. Então, vai dar Dá 6 3. dividido por 2, que é 3. Entendeu? Ah, sim, Mas sim. se eu dividir esse daqui, ó, o 18, pelo 6, vai dar quanto? Vai dar Vai 3. dar 3 também. É só dividir um termo pelo que vem antes. Esse cara é a razão. Isso aqui é a razão. A razão dessa PG. A razão da PG, a razão é esse fator pelo qual eu estou multiplicando os termos. Esse aqui, ó, qual seria a razão dessa PG? Aí eu vou dividir o 16 por E 32. 16 pelo 32. A razão aqui, ó, 4. pega um termo, divido pelo anterior. Ou então posso pegar esse 8 e dividir pelo 16, tanto faz. De qualquer forma, isso vai dar sempre meio. Meio é a razão. É a razão dessa PG. Tá? Nossa, Repara. 32 vezes meio dá quanto? Fazer vezes meio é o mesmo que dividir por 2, né? 32 dividido por 2, 16. 6, Se eu dividir por 2 de novo, dá 8. 8. Se eu dividir por 2 de novo, Aí 4, né? se eu dividir por 2 de novo, Aí seria o 2, 4, depois seria o 2, depois seria o 1, 1. Não. depois seria o meio e por aí vai. Hum. Isso aqui é uma PG de razão meio. Como a razão é menor do que 1, essa PG é dita decrescente. Ela vai diminuindo conforme os termos posteriores são menores do que os termos anteriores. Tá? Sim. Temos também uma PG assim, ó. Aqui é a PG. 5, 5, 5, 5, 5. Está aumentando? Não, Está diminuindo? não, também. Qual é a razão dessa PG? Consegue É me um. dizer qual é a razão? Oi? 1. 1. Exatamente, ó. 5, ó. Se eu pegar o 5, multiplicar por 1, vai dar 5. Se eu multiplicar por 1 de novo, vai dar 5. Se eu multiplicar por 1, vai dar 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, essa aqui é uma PG que não cresce, não diminui. Ela é estacionária. Estacionária. Tá? Sim. A razão dessa PG é obtida por um termo dividido pelo anterior. 1. PG estacionária é de razão 1. Tá? Essa é a Sim. razão. Tem PGs também, assim, ó.
Olha que PG estranho. Qual é a razão dessa PG? Consegue identificar? Deixa eu ver. Divide pelo segundo. Pelo Primeiro, 4 anterior. menos 4, né? Menos 4. A razão aqui é menos 4 dividido Por 2. por 2. Vai dar quanto? Aí é menos. Não, 2, né? Não. Menos 2. Menos 2. Menos Ah, 2. porque é positivo 2, né? Vira negativo. A razão negativa. Menos 2. Aí gera uma PG assim. Essa PG é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Crescente? O menos 4 é maior do que o Ah, 2? não. É esse menos. O menos É, 4 é menor do que o 2, né? sim. Então ele é decrescente? Olha só, o 8 é maior do que o menos Vitor, 4. então. O 8 é maior do que o menos 4. Mas o 16, o menos 16 é menor do que o 8. Então. Olha lá. Desce, depois sobe, depois desce, depois sobe. E sobe de novo, né? Seria, se o 2 está aqui, ela desceria, depois subiria. Deixa eu ver. Depois desceria, depois subiria, depois desceria, depois subiria. Tá entendendo? Sim. Então ela não E é nem crescente nem decrescente. Posso chamar essa PG de alternada ou oscilante, né? é. Alternada, oscilante. Ou então posso simplesmente dizer, não é nem crescente nem decrescente, tá? Sim. Existe uma categoria que está à parte, chamada de PG singular, mas que não faz parte do nosso cardápio. É uma PG singular. Por exemplo, essa PG aqui, ó. 4, 0, 0, 0. Qual é a razão dessa PG? 0, 0, 0 é 0, não é? É. 4 vezes 0 vai dar 0. 0. Aí o 0 vezes 0 vai dar 0. Que vezes 0 vai dar 0. Que vezes 0 vai dar 0. Então você pode ter uma PG com o primeiro termo diferente de 0 e razão igual a 0. Ou então, você pode ter uma PG Hum. com o primeiro termo igual a 0 os outros termos também iguais a 0. Isso acarretaria o seguinte: primeiro termo igual a 0 e razão, qual seria a razão aqui? Zero vezes o que vai dar 0? O 0. Não, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? É. E aí esse 0 vezes qualquer coisa novamente vai dar 0. Que vezes qualquer coisa novamente vai dar 0. Que vezes qualquer coisa novamente vai dar 0. Então você pode ter o A1, primeiro termo, igual a 0 e razão indeterminada. Ou então, se o primeiro termo é diferente de 0, a razão seria 0. Trocando em miúdos, se algum termo da PG é igual a 0, todos os subsequentes serão identicamente 0. E aí essa PG é chamada PG singular, tá? Só para Sim. você saber que existe. Mas não faz parte aqui do nosso curso, tá? Caramba, professor. Tem uma forma da gente obter um termo qualquer da PG, ó. Por exemplo, esse cara aqui. Se eu quisesse
saber qual seria o 54º termo dessa PG. Eu não precisaria ficar fazendo divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, até chegar a 54 vezes. Hum? Eu posso obter de uma forma direta, tá? De forma direta. É direto. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Repara o seguinte, ó. Se eu tenho uma PG com termos A1, A2, A3, pontinho, 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 A, N-1, a N, onde N é o último termo, como é que eu posso fazer? Deixa eu ver. Não, eu vou deixar assim mesmo. Assim mesmo. Deixar assim que fica intuitivo, ó, repara. Se eu tomar um termo só um, da PG, eu só tenho A1, né? Só tenho A1. É. Se são dois termos, vai aparecer o A1 e o A2. Se são dois termos. Se são três termos, vai aparecer o A1, o A2 e o A3, né? Sim. Então aqui tem um AN mesmo. Então, no enésimo termo, eu terei o AN. Aí sim. Certo? Só que Sim. cada termo desse eu consigo obter multiplicando o anterior pela razão. Isso significa que o meu A2, o A2, ele é o A1 vezes a razão. Concorda? Enquanto que o A3 é o A2, que é o A2, é esse cara aqui, ó, vezes a razão. Ou seja, ele é o A1 vezes a razão de novo. Então aqui seria ao quadrado. Tá pegando? Não. Não? Vamos lá. Vê se você concorda comigo que fazer isto aqui, ó, equivale a fazer isso aqui, ó. A1. Aí depois do A1 é o A2. Só que quem é o A2? Eu tenho uma PG de razão Q. O A2 é É simplesmente o A1 vezes a razão. razão. Então é A1 vezes Q. Sim. Quem é o A3? O A3 é o A2 vezes Q. Vezes que. Sim. Vezes a razão. Por aí vai. Concorda? Sim. Quem é o AN-1? É o A A, N. anterior, que vem antes, que é o N-2, vezes a razão. E quem é o AN? AN é o que vem antes, é o AN-1, vezes a razão. Razão. Entendeu agora? Sim. Muito bem. Só que eu posso fazer isso assim, ó. Posso pensar assim também. Eu tenho A1, e agora, ó, bom, aqui vai repetir, né? O A1 vezes a razão. Só que esse cara está em termos de A2. Eu não quero A2. Vou botar A1. Eu sei que o A2, eu sei que A2 é o A2. Olha aqui o A2. A2 é A1 vezes a razão, ó. Né? Sim. Só que eu não estou multiplicando o A2 pela própria razão. Sim. Então vai ser A1 vezes a razão de novo. Ou seja, aqui eu vou colocar o A1 vezes a razão ao quadrado. Ah, sim. Sim. Achou? Sim.
Aí o próximo vai ser a um vezes a razão ao cubo. E depois a um vezes a razão à quarta. Por aí vai. Até eu chegar no A1 vezes a razão a n menos 2. E o último termo vai ser o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Ah, como é que você sabe que vai estar elevado a n menos 1? Só você olhar para cá. Ó. No segundo termo, ó, segundo termo, apareceu a razão elevado a 1. Está aqui a razão elevada a 1. No terceiro termo, a 3, apareceu a razão elevada a 2. 2. No quarto termo, vai aparecer a razão elevada ao quê? A 3. Entendeu? No primeiro termo, apareceu razão elevada a 0. Porque aqui, ó, é o A1 que é elevado a 0. Não tem nada aqui nesse. Não tem nenhum Q aqui. É o Q elevado a 0. No A2, apareceu o Q elevado a 1. No A3, apareceu o Q elevado a 2. Tá entendendo? Sim. Então, no AN menos 1, vai aparecer o Q elevado a N menos 2. E no AN vai aparecer o Q elevado a N menos 1. É sempre subtraindo 1. É claro? Sim. Ou seja, um termo qualquer, a n, vai ser o A1 vezes o Q elevado ao N menos 1. Que é o que eu estou informando aqui, ó. Essa é a expressão do termo geral da PG. Tá? Termo Sim. geral. Então você pega o primeiro termo e multiplica pela razão elevado ao termo que você quer menos 1. Exemplo. Determine o oitavo termo desta PG. Então tem uma PG aqui, ó. Uma PG oscilante, né? Alternada. Menos 64, 32, menos 16. Quem é o próximo? Aí 36, 32. É meio, né? Qual? É meio, não é? Meio? Não, eu perguntei quem é o próximo. O próximo, que é o menos 64, 32, menos 16. Quem é o próximo? 32. 30, é 32 dividido por 16, eu tenho que fazer, né? Não sei. 16 é, ó, Tá legal, 2. olha só, vamos lá. É o Qual é a 2? razão? Fazendo outra pergunta, outra pergunta. Qual é a razão? A razão dessa PG? Foi a primeira coisa que você respondeu. Qual é a razão dessa PG? É o 2, né? 2 É não. 2? Quase isso. Não, Se fosse 2, não é? esse cara aqui seria duas vezes o anterior, não é? Sim, sim. É o 8, né? Não, 8? também não. Se é Vamos lá. 2. O que é a razão? A razão é o fator. Olha só. Que é uma progressão aritmética. É toda sucessão na qual cada termo é igual ao produto do seu antecedente por uma constante. Esta constante denomina-se razão. Aqui, ó, eu tenho a sucessão 2, 6, 18, por aí vai. Como a gente obteve a razão? Pegou um carinha qualquer e dividiu pelo anterior. Por quê? Porque esse daqui é o primeiro, o segundo termo é o primeiro vezes alguma coisa. O terceiro termo é o segundo vezes alguma coisa. O quarto termo
Então, terceiro vezes alguma coisa. E essa alguma coisa é sempre a mesma coisa. É a razão. Tá? O termo qualquer é o que vem antes. É o que vem antes. Vezes alguma coisa. Então, essa tal alguma coisa é um termo qualquer dividido pelo termo que vem antes. É consequência direta da definição. Então, você pega um termo da PG e divide pelo cara que vem antes. Isso é a razão da PG. Tá? Isso que é a razão. Aqui, ó, vou pegar, por exemplo, o 8 e dividir pelo que vem antes. Divido pelo 16. Vai dar meio. Então, meio é a razão desta PG. Aqui, ó, vou pegar o 6 e dividir pelo que vem antes. Antes vem o 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 é a razão dessa PG. E por aí vai. Essa PG aqui, ó, como é que eu calculo a razão? Da mesma forma dos outros. A razão dessa PG é um termo qualquer, 32, por exemplo, dividido pelo que vem antes. Qual que vem antes de 32? Menos Nossa, 64. menos 64. Então, isso vai dar menos meio. Né? Ah, Menos meio é a razão. Tá? Menos meio. menos meio. Só que um termo qualquer da PG é o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Eu não quero o oitavo termo? Então, A8 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa PG? É um menos 34. Menos 64. Então, aqui é o menos 64 vezes a razão. Quem é a razão? A razão é menos meio elevado a 8 menos 1. 8 menos 1 é 7. Tá claro? Sim. Beleza. Então, isso aí vai dar o quê? Vai dar menos 64. Vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. 64 é 2 elevado a alguma coisa, né? 2 elevado a quanto? Quarta. Deixa eu ver. 2 2, é quinta. 2 é quinta. É. Isso. 4 2 vai é dar quinta. E 16. aqui eu tenho, ó, menos 1 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 7. Conseguiu entender? O 2 expoente elevado aqui é a 7, ó. O 7. expoente Ah, aqui é 7. tá. Sim, sim, 8 sim. menos 1 é 7. Então, tem menos 1 meio elevado a 7. Então, menos 1 elevado a 7 Sim. por 2 elevado a 7. Menos 1 elevado a 7 é o próprio menos 1. E com esse menos 1 aqui da frente, vai ficar positivo. Aqui vai ficar mais. Em cima eu tenho 2 a 5. E embaixo vai sobrar o 2 a 7. Então, o A8 que eu estou procurando é o 2 elevado a 5 menos 7, que é o 2 elevado a menos 2. Ou seja, 2 a menos 2, quanto que é? É um quarto, né? É. Então, A8 igual a um quarto. Pronto. O oitavo termo disso daqui é um quarto. Posso testar aqui, ó, menos 64. Multiplica por menos meio, vai dar 32. Multiplica por menos meio, vai dar menos 16. Multiplica por menos meio, vai dar 8. Multiplica por menos meio. Multiplicar por menos meio é só dividir por 2 e trocar o sinal, tá? Sim. Então, divide por 2, 4. Troca o sinal, vai dar menos 4. Aí multiplica por menos meio, aí vai dar 2. Multiplica por menos meio, aí vai dar menos 1. Multiplica por menos meio, aí vai dar meio, né? Multiplica por menos meio, aí vai dar menos um quarto. Multiplica por menos meio, vai dar um oitavo. Depois vai dar menos 1 por 16, e por aí vai.
Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 termos. Ué, fiz errado? Fiz errado, não. Levei 2, 4. 2, 8, 16. 32, 64. Ah, aqui é 2 a 6. 64 é 2 a 6. Falando que é 2 a 5, pô. 2 a 6. 2 a 5 é 32, tá? Sim, É 2 a 6. 2 a 6. Então aqui, ó, 6 menos 7 dá 1, né? Menos 1. Menos 1. Agora sim. Entendeu? Esse é o sim, oitavo termo. Oitavo termo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meio, ó. Entendeu? sim, Tudo bem. Ver aqui algumas propriedades. Da mesma forma que a gente viu para a propriedade da PA, a gente vai falar das propriedades da PG. Primeira propriedade que a gente vai ver é o seguinte. Vou botar essa câmerazinha aqui, que é até mais bonita agora. E, muito bem. Vamos lá. Essa propriedade é o seguinte. Em toda PG, cada termo, a partir do segundo, é a média geométrica entre seu antecedente e seu consequente. É parecida com aquela propriedade da PA, onde cada termo, a partir do segundo, era a média aritmética entre o antecedente e o consequente. Lembra disso? sim, Aqui, em vez de a gente fazer a média aritmética, a gente faz a média geométrica. Tá? Lembra da média geométrica? Média é, geométrica entre dois caras é só multiplicar os dois é, e dividir. dividir. Dividir É. não, é tirar a raiz quadrada. Tá? Então, por Ah, tem. exemplo, aqui a gente tem uma PG. Essa PG aqui, ó. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Aí tem o AN menos um, o AN mais um, o AN mais 2, AN mais 3, AN mais 4, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Então, um termo qualquer, esse cara, é a média geométrica entre esse e esse. É claro, observe. É, observe o seguinte, a razão, não sei se eu vou só apagar isso aqui, apagar isso aqui, pronto. Que é a razão a razão da PG? A razão da PG, ó, posso obter como? Pegando um termo, dividindo pelo anterior, não é? Sim, Então, eu posso pegar o AN e dividir pelo AN menos um, certo? Só que eu também posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse cara aqui e dividir por esse. Tem que dar a mesma coisa, né? E sim, já que tem que dar a mesma coisa, isso é o AN mais um dividido pelo AN. Ou seja, olhando só para isso aqui, eu multiplico o cruzado e segue que o AN ao quadrado é igual a N menos um vezes o A N mais um. Ou seja, o AN é a média geométrica do AN menos um com o AN mais um, pois ele seria dado, né, pela raiz quadrada do AN menos um pelo AN mais um. Entendeu? mais ou Ou menos. seja,
Para obter esse cara aqui, o que que eu faço? Eu multiplico esse por esse e tiro a raiz quadrada. Ah, sim. Ou então, o quadrado desse cara aqui é o produto desse por esse. Dá no mesmo. Tá? Sim. Vamos ver aqui, ó. Exemplo. Essa sequência aqui, ó. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. 5 menos x, 6 e 6x é uma PG. Vai afirmado isso. Determine x. Tem que multiplicar o menos 5x com 6x, né? Isso. O 5 menos x, vou multiplicar o 5 menos x pelo 6x. Então, 6x aqui. Isso tem que dar o quê? Aí tem que dar a raiz, né? Raiz não, a razão? Então, a razão é um termo dividido pelo anterior. Isso aqui é a razão. Um termo qualquer dividido pelo anterior é a razão. Entendeu? O Sim. que eu falei para você é que cada termo ao quadrado, pegar um termo qualquer ao quadrado, Uhum. ele é o produto do que vem antes pelo que vem depois. É Vem isso. depois. É. Aqui eu tenho um cara sozinho aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui ao quadrado, isso é o produto desse por esse. Entendeu? Mas é onde eu vou colocar esses 6? Ó, 6 ao quadrado, que é esse cara aqui, ele é o produto do que vem antes. O que vem antes é o 5 menos x, pelo que vem depois, pelo 6x. É isso que está escrito aqui, ó. Dada a sequência qualquer, aqui a sequência, tá? O AN ao quadrado, ele é o cara que vem antes, multiplicado pelo cara que vem depois. Então você pega um cara qualquer aqui, ó. Tem um 6 ali sozinho. Ele é o produto desse por esse. Só isso, Sim. entendeu? Ele é o Sim. quadrado, né? Ele é o quadrado. É, mas eu quero saber quanto vale x, né? Aí fica, ó, Aí agora 6 a gente faz a conta. Isso. Vai ficar aqui, ó. É, ao quadrado, né? 6x vezes 5. 6x vezes 5 vai 30. dar 30x, muito bem. E o 6x vezes menos x dá menos Menos 6x, ao que é quadrado. ao quadrado. É, por causa do x, né? Sim. É, tem um x aqui, tem um x aqui. Ou seja, né? É 6x ao quadrado menos 30x. Foi isso que eu fiz. Eu peguei esse cara e joguei para lá. Aí ficou mais. Peguei esse cara aqui e joguei para lá também. Aí ficou menos. Entendeu? Sim. E lá do outro lado já tenho 6 ao quadrado. Então, já tenho, eu já tenho o 6 ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Posso dividir todo mundo por 6, né? Aí vai ficar x quadrado. 30 por 6 vai dar 5. 6 ao 5x quadrado por 6 vai dar 6. é 6, Igual. né? Hum? Sim. Aí é só resolver a equação do segundo grau. Tá?
Resolvendo Sim. essa equação aqui no segundo grau, vai chegar aqui o x igual a 2, né? Ou o x igual a 3. Tem duas soluções. Ou x igual a 2, ou x igual a 3. Tá? Quer ver? Ó, confere. Põe x igual a 2 nessa sucessão aqui. Se você botar o x igual a 2, o primeiro, esse termo aí, o que vem antes vai ser 5 menos 2, é 3. Depois o 6. E depois é o 6 vezes 2, que é 12, né? Isso aqui é para x igual a 2. Ah, sim, entendi. No caso do x igual a 3, Três. essa sucessão aqui ficaria como? Ó? Ficaria 5 menos 3, vai dar 2. Dois, né? Depois é o 6. E depois é o 6 vezes 3. 6 vezes 3 é 18. É, 18. Né? Ah, Repara, porque o X é que o 3. isso aqui é uma PG, não é uma PG? Sim, Qual a razão? dois, né? 2. 3 vezes 2, 6. E o 6 vezes 2 é 12. Né? E isso daqui é uma PG? Sim, Também. De qual razão? o 3 3, né? O 2 vezes 3 dá 6. E o 6 vezes vezes 3 é dá 18. 18. Então a PG de razão 3. Né? Sim. Ou seja, eu consigo formar duas PGs com esse jeitão aqui. Com esse jeitão. Né? É. Ai, ai. São duas. Uma para x igual a 2 e uma para x igual a 3. Outra propriedade. É, toda PG limitada, falei aqui de PG limitada. Essas PGs que a gente tá escrevendo aqui, ó. Repara que isso daqui, ó, eu botei reticências, né? Porque não tem limite, ela vai embora, vai embora, vai embora, tá? Aqui também, vai embora, vai embora, vai embora. Quando ela acaba, aqui, ó, e acabou no último termo. Ela é uma PG limitada. Quando ela continua indefinidamente, é o que a gente chama de PG ilimitada, tá? Essa propriedade é o seguinte: Professor, limitada? limitado é o que tem limite, é o que acaba. Ah, sim, sim. Existe um último termo. Às vezes não existe o último termo. Aí a PG é ilimitada, tá? Sim. Quer ver? Liste para mim o conjunto dos números naturais. Um, 1, dois, 2. três. Qual é o último? Eita. É infinito, não é? Tem um último termo? O dos conjuntos naturais? Existe um natural que é o maior de todos? Sim. Qual? Ah, pode ser mil? Mil. Tá, aí eu vou e pego 1001. 1001 é natural? Sim, Só que o 1001 não é maior do que o 1000? sim. Então o 1000 não é maior do que todos. É, é. Qual é o maior natural? O maior é. Não tem, né? Exatamente. É Porque o infinito. conjunto dos naturais é o quê? Ilimitado. Não tem limite. Entendeu? Sim. Então ele é ilimitado, não tem limite. Tem um limite inferior. Limite inferior tem.
Existe um natural que é menor do que todos os outros naturais, tá? Algumas literaturas adotam como sendo o 1, né? Que é o que eu adoto também. Outras literaturas adotam como sendo o 0, tá? Mas o fato é que existe um menor, né? Agora, É. para cima, não tem, tá claro? Sim. Então, isso é limitado. É ilimitado. Agora, e o limitado? Quer ver? Liste para mim todos os naturais que estão entre 2 e 8. 2, 4, 2, É, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7 e 8. Pronto. Qual o maior? ao 8. Existe um último termo. O último termo é o 8. Então, esse conjunto é limitado. Entendeu? Sim. Muito bem. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Em toda PG limitada, tem um limite. Existe um último termo da PG. O produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Você já viu uma propriedade parecida com essa, É a PA. lá na PA. Aqui, ó, vamos pegar essa PG limitada. 2, 4, 8, 16, 32, 34, 128. 128? 64 aqui. Peguei errado, ó. Uhum. Agora sim. Pega essa PG aí. Qual é a razão dessa PG? É 2. 2, muito bem. Olha só o termo, tem quantos termos essa PG? Tem 7. 1, 7? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara, você conseguiu me responder quantos termos existem nessa PG. Então, essa PG é limitada, tem um limite. Tá claro? Sim. Tem um limite. Então, olha só. Temos aqui, por exemplo, o termo central, tá? Termo central. E esses caras aqui são equidistantes dos extremos. Lembra dessa história dos extremos? Ó? Eu tenho o extremo e o extremo. É o primeiro e o último, tá? O Sim. produto desses dois caras é 2 vezes 128, certo? 2 vezes 128 vai dar quanto? Vai dar 256, né? É. O produto é 256. Se você pegar o segundo e o penúltimo, vai dar quanto? 4 vezes 64. Vai dar É. 256. Se Sim. você pegar o terceiro e o antepenúltimo, vai fazer 8 vezes 30. 32. Você vai dar quanto? É. 256. Tá claro? Sim. É aquela história, igual na PA, a soma dos meios é igual à soma dos extremos. Lembra disso? Sim. Aqui, ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Valendo o seguinte, quando tem um termo central, né, quando tem um termo central, a gente pode usar aquela propriedade de que o termo qualquer, nesse caso aqui o 16, ele é o quê? Ele é a média geométrica do que vem antes pelo que vem depois. Tá claro? Sim. Ou seja, ele continua sendo o seguinte, ó, o produto do que vem antes pelo que vem depois é o produto do cara do meio pelo próprio cara do meio. Porque o central, quando tem um elemento central, é como se fizesse ele vezes ele mesmo, né? Então daria ele ao quadrado. Repara que 16 ao quadrado, quanto que é 16 ao quadrado?
6 vezes 6, 36. Sobe 3, 6 vezes 1, 6 com 1, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Soma. 6, 5, 1, 2. Olha lá, 2, 5, 6. Sim, sim. 16 ao quadrado. É igual a 8 vezes 32. Que é igual a 4 vezes 64. Que é igual ao primeiro vezes o último. Entendeu? Sim. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Igualzinho aquela propriedade da PA, só que na PA era soma. Né? Soma dos meios igual a soma dos extremos. Temos aqui uma terceira propriedade, mas que também, para você ter uma ideia, só para você saber que existe, ouviu falar, porque, por exemplo, eu nunca usei essa propriedade na minha vida, para você ter uma noção. Nunca precisei, tá? É o É, seguinte, ó, dados, dados os termos, né? Peguei uma PA qualquer. PA não, uma PG. Se você pega 4 termos dessa PG, né? O AB, o AC, o AD e o AE, né? Se o B mais C é igual a D mais E, então o produto do AB pelo AC é igual ao produto do AD pelo AE. Caramba, Adriano, isso é muito confuso. Vamos construir uma PG. Fazer uma PG bonitinha, né? Fazer aqui vezes 2 vai dar 2, vezes 2 vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, vezes 2 vai dar 16, vezes 2 vai dar 32, vezes 2 vai dar 64. Só para. Vamos pegar 4 termos dessa PG? Eu tenho aqui, ó. Esse é o A1, esse é o A2, né? Esse é o A3, esse é o A4, esse é o A5, esse é o A6. E esse é o A7, tá? Escolha para mim 2 termos. 2. Tira aí da cachola 2 termos. A1, A2, A3, A4, A5, A6, qual? O A2 O A2. Vamos lá, vamos pegar o A2. e o o A5. E o A5. Muito bem. Repara que o 2 mais 5 dá quanto? 2 mais 5? É, 2 mais 5 é 7. 7. Então eu vou escolher aqui para você, ó, outros 2 termos, tal que a soma dos índices também dê 7. Eu vou pegar aqui, ó, o A3 e o A4, pode ser? Sim, Repara, 3 mais 4 é igual a 7. E 2 mais 5 também é 7. Não é isso? sim. Olha só. Quem é o A3? Né, o 4? É o 4. Quem é o A4? Né, o 8? É o 8. Eu já peguei isso aqui. Isso tem que ser igual o A2 mais o A5. Aliás, vezes o A5. Quem é o A2? Não, o 2. É o 2. E quem é o A5? É o 16. 16. Isso aí confere? Quanto que é 4 vezes 8? É, é 32, né? 32. 32. E quanto que é 2 vezes 16? É 32 também. 32, ó. 32 igual a 32, ok. Certo. Olha, Entendeu? Só para você saber que existe essa propriedade. Então, ó, se você pegar aí 4 termos, né? Com índices B, C, D e E, tal que B mais C é igual a D mais E, então o AB por vezes AC é igual a AD vezes o AE. É só fins informativos.
Eu nunca usei isso. Bom, Sim. hoje tá pesado, né? É, um pouco. Um pouquinho. Vamos lá. Vamos fazer a soma dos termos da PG. E a gente está colocando muito conteúdo. Depois vai ser exercício, exercício, exercício. Vai ficar mais. Vai esclarecer mais. Soma dos termos da PG. Vamos pegar uma PG com N termos, tá? Seja uma PG de N termos. Soma dos termos da PG. E a soma dos termos da PG é o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, né? Mais o quarto. Não é isso? Quem é o Sim. segundo termo? É o A2, mas o A2 é A1 vezes a razão. Tá claro? Sim. Vamos pegar aqui, ó. PG, seja PG, ó. Seja a PG. Que PG é essa? A1, A2, A3, pontinho, pontinho, pontinho. AN é uma PG com N termos, tá bom? Se eu somar todos os termos da PG, isso vai ser A1, mais o A1 vezes a razão, mais o A3, quem é o A3? O A3 é o A2 vezes a razão, só que o A2 é A1 vezes a razão também. Esse cara aqui é A1 vezes a razão ao quadrado, acompanhou? Mas o A4, quem é o A4? É o A1 vezes a razão ao cubo. Pontinho, pontinho, pontinho. Até o último termo, né? Tem aqui um cara que vem antes, né? Perdão, N-2. Até o último. O último é o A1 vezes a razão. É A1. A1. E, e. Acompanhou? Mais ou menos. Lembra que um termo qualquer, AN, ele é o A1 e AN menos 1. Sim. Beleza. Então quem é o A2? É o A1 vezes Q A1. A1 Um, vezes Q. Quem é o A3? É o é A1 vezes um, Q dois, A2. Tá aqui, ó. menos dois, né? Isso. Quem é o A4? É o A1 vezes Q A3. Tá aqui, ó. Três. Quem é o AN? O último. É o A1 vezes Q AN menos 1. Tá lá. Só usei a expressãozinha. Volta pro um, por quê, professor? Porque não sabe quem é o Como assim termo? volta para o 1? Porque aqui, ó, a um é a dois, não, a um vezes o segundo termo, né? Vamos lá. Vou apagar aqui. Fazer tudo de novo. Eu quero a soma dos termos, dos N primeiros termos da PG. Isso é, pegar o A1, somar com o A2, somar com o A3, pontinho, 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 somar com o penúltimo, somar com o último. Eu quero calcular essa soma de todos os termos da PG, tá? Sim. Só que, só que, quem é A2? Quem é o segundo termo? Como eu calculo o segundo termo da PG? É a um A1 vezes vezes, razão. vezes a razão. Acabou. Esse é o segundo termo. E quem é o terceiro termo? É É só a um multiplicado pela razão. É o A1 vezes a razão
Ao quadrado. Ao quadrado, não é? Isso. É Porque só multiplicar pela razão. Para você pegar o termo seguinte, é só multiplicar pela razão de novo. Entendeu? razão vezes razão, né? Você pega o termo que você tá. Quem é o termo seguinte? É só multiplicar pela razão. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó, PG de razão 2. PG de razão 2. Aí você está aqui no 32. Você sabe que a razão é 2. Quem é o termo seguinte? Pego o 32 e multiplico pela razão. Vai dar 64. Ah, mas então, e quem vem depois de 64? Ah, eu pego 64 e faço o quê? Essa é a razão, né? Multiplico pela razão. Multiplico por 2, vai dar o 128. Para andar para frente na PG, você multiplica pela razão. E para andar para trás? Aí você divide, né? Aí divide pela razão. Então é sempre multiplicando pela razão. Tem o primeiro termo. Tá aqui, beleza. Quem é o segundo? Eu pego o primeiro e multiplico pela razão. Tá lá. Ah, e quem é o próximo? Eu pego esse cara aqui e multiplico pela razão. Mas aqui já tem uma razão. Quando eu multiplicar pela razão, vai aparecer um expoente ali, ó, 2. Entendeu? Sim. Pergunto, como eu obtenho o próximo aqui? É a um A1, vezes a razão a razão, elevado a quanto? ao cubo, né? Ao Porque cubo. Por quê? É só pegar é esse cara aqui e multiplicar pela razão. pela razão. Só É. que já tem ali 2. Você multiplica pela razão, vai ficar 3. Entendeu? Sim. E por aí vai. Por aí vai. Quando chegar aqui, ó, no penúltimo, aqui, ó, penúltimo. Tá claro? Sim. Vou até ver se eu peguei um, dois, três. Tá. Agora vem esse aqui. Tá. Vai ser o A1 multiplicado pela razão elevado a quanto? É N, né? Repara. Repara. Esse cara aqui é A1. Esse cara aqui é A2. Esse cara aqui é A3. Esse cara aqui é A4. Ó. Quando aqui é 2, o expoente é 1. Quando aqui é 3, o expoente é 2. Quando aqui é 4, o expoente é 3. Está acompanhando? Sim. Então pergunto. Quando aqui é n menos 1, qual vai ser o expoente? N menos N menos 2. Isso, n menos 2. E quando eu chegar lá no último, é que o índice é n, vai ser o A1 vezes a razão elevado a quanto? N menos 1. N menos 1. É o próximo, né? Já está no n menos 2. Se eu multiplicar pela razão, vai virar n menos 1, que é só somar 1 no expoente, né? Ah, sim, sim. Então, isso daqui é a soma de todos os termos da PA, da PG. Entendeu isso? Sim. Poxa, mas dá um trabalho desgraçado, né? É. Vamos obter uma expressãozinha mais bonita para isso, ó. Eu vou pegar a razão e vou multiplicar por esse produto. Vou multiplicar todo mundo pela razão. Quando eu multiplico todo mundo pela razão, onde está só o A1, vai virar o quê? A1 vezes a razão. É um Onde vezes está só o A1 vezes a razão, vai virar o quê? a A1 um. vezes a razão ao quadrado. Onde está A1 vezes a razão ao quadrado, vai virar o quê? A1 vezes a razão ao cubo. Ou seja, vai aumentar em uma unidade o expoente.
de cada parcela. Concorda? Sim, Onde está A1, n-2, vai virar o A1 e a n-1. E onde estava lá o A1 vezes Q a n-1, vai virar o A1 vezes Q a n. Entendeu? sim. Muito bem. E agora o que eu vou fazer com essas duas expressõezinhas? Vou ajeitar isso aqui. Se tu fez isso aqui, era isso aqui, pra lá. Então, agora eu tenho aqui um sisteminha, ó. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas duas expressões. Eu vou pegar a de baixo e subtrair a de cima. Olha só o que vai acontecer. Pego o de baixo e subtraio de cima. Embaixo eu tenho Q vezes a soma, e em cima eu tenho só a soma. Isso aqui vai ser Q vezes a soma, menos a soma. Igual. É, fazer a de cima menos a de baixo mesmo, porque fica mais bonito. É só porque fica mais bonito. Não vai dar nenhuma diferença no final, tá? Sim. Aqui ó, vai ficar Sn menos Q vezes Sn. Igual. Olha aqui, ó. Eu vou pegar a de cima e fazer menos a de baixo, ó. Eu já tenho aqui em cima o A1, né? Já tenho o A1. Tem o A1 vezes Q, A1Q quadrado, A1Q ao cubo, por aí vai. Isso tudo menos o A1Q, A1Q quadrado, A1Q ao cubo e por aí vai. Concorda? Só que quando eu fizer o de cima menos o de baixo, vê se você consegue entender que aqui vai cancelar. Ó. A1Q com esse A1Q vai sumir. O A1Q quadrado com esse A1Q quadrado também vai sumir. A1Q ao cubo com esse A1Q ao cubo também vai sumir. Percebe? Sim. Esse cara aqui ó, vai cancelar com o cara que está aqui no meio. Esse A1Q a n-1 vai sumir com esse A1Q a n-1. Os únicos que não vai ter nenhum igual em cima e embaixo é esse e esse daqui, é o que vai sobrar. Então vai sobrar o A1 da equação de cima e embaixo vai sobrar o A1, que é N. Vai ficar assim, percebe? Sim. Ou seja, Sn, vou colocar em evidência, multiplicar 1 menos a razão, é igual. Aqui eu vou colocar o A1 em evidência. É A1 aqui e A1 aqui. A1 que multiplica 1 menos que é a N. Daí vai seguir que o Sn é o quê? É o A1 que multiplica 1 menos a razão elevada a N dividido por 1 menos a razão. Essa expressãozinha aqui nos fornece a soma de todos os termos da PG, todos os termos de uma PG finita, né, limitada,
de razão que, com o primeiro termo igual a 1. Tá? Toma dos n primeiros termos. Conseguiu entender? Vamos Sim. aplicar, né? Aqui, ó. Esse exemplinho aqui. Determine a soma dos 12 primeiros termos desta PG. Essa PG aqui. Repara, esta PG aí tem primeiro termo igual a quanto? Qual é o primeiro termo dessa PG? É 1/4. Isso. 1/4. Primeiro termo. Quem é a razão dessa PG? Eu vou dividir. Sempre essa divisão. Dividir 1/4 sobre 1/2, né? Não. Vamos lá. Como é que anda para frente na PG? A multiplicar Multiplicando o termo pelo quê? o antecedente, né? Você anda para Não, frente multiplicando o antecedente não. termo pela razão. Pela razão. É assim que você anda para frente. O termo seguinte é o que vem antes multiplicado pela razão. Isso aqui é definição de PG. Definição. Então a razão é o termo dividido pelo anterior. Entendeu? Você anda para frente multiplicando pela razão. Você anda para trás dividindo pela razão. Se um termo qualquer, se um termo qualquer Andar pra frente é. obter o termo seguinte, é obter o termo seguinte. Você está no primeiro, como é que você obtém o próximo? Você pega o primeiro e multiplica pela razão. Pela razão. Aí você está aqui, como é que você obtém o próximo? Você pega ele e multiplica pela razão. Aí você está aqui, como é que você obtém o próximo? Você pega ele e multiplica pela razão. Tá entendendo? Sim. Isso é uma PG. Se um termo qualquer, se um termo qualquer, vamos supor n mais um, é obtido pegando o termo anterior multiplicado pela razão, como é que você obtém a razão? Você divide o termo pelo cara que vem antes dele. Vou pegar esse daqui e jogar para lá, dividindo. Tá? Então, essa PG aí, ó, tem razão igual a quanto? Você pega um termo qualquer e divide pelo anterior. Vai lá. Eu divido 1/2. Hum, tá, divide 1/2 pelo quê? 1/4. Pelo 1/4, pode ser. Poderia ter pego também, ó, poderia ter pego esse e dividido por esse, tanto faz. É a mesma coisa de fazer o 1 e dividir por meio, entendeu? Tá no mesmo. Vamos pegar esse aqui que você escolheu. Razão é 2, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra da história? Sim. Isso aí vai dar 4/2, que é 2. 2. A razão é 2. Ok. Razão 2. Ô, professor, sempre quando for, né? É, multiplicar a razão, né? Pra, você multiplica quando for pra frente. Uhum. Pela Quando, razão. quando para descobrir a razão, né, da PG, você tem que dividir. É. Olha só. Vamos pulando. Não é, apaga tudo isso. Não decore regra, tá? Nada de decorar regra. Esquece. Esqueça decorar regra.
tá? Você tem que Sim. saber o que é uma PG. O que é uma PG? Uma PG é uma sucessão de termos, né? A1, A2, A3, A4, que tem uma regra de construção. Que regra é essa? Cada termo da PG, cada termo, ele é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma constante. Cara, aqui, o A2, ele é o A1 vezes uma constante. O A3, ele é o A2 vezes uma constante. O A4, ele é o A3 vezes uma constante. E por aí vai. Isto é uma PG. Isto é uma PG. É, a gente pode reescrever isso, essa coisa aqui, de uma forma mais amigável, em vez de manter a relação A1, A2, A3, etc., você pode escrever tudo em função só do primeiro, porque o A2, ele nada mais é do que A1 vezes a razão. Então, essa partezinha aqui, ó, eu posso escrever assim, A1 vezes a razão, vezes a razão. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de escrever A1 vezes a razão ao quadrado. Pronto. Aí eu escrevi esse terceiro termo só em função do primeiro. Esse rosinha aqui, ó, esse rosinha, eu posso escrever assim, ó. Quem é o A3? O A3 não é o A2 vezes a razão? Vezes a razão. Mas o A2, eu já sei quanto vale ali o A2, ó. É o A1 vezes a razão ao quadrado. Então, esse cara aqui é a mesma coisa de fazer A1 vezes a razão ao quadrado vezes a razão. E vai dar quanto? Vai dar A1 vezes a razão ao cubo. E por aí vai. O que a gente observa? Se você chamar o próprio A1 de simplesmente A1 vezes a razão elevada a zero, e A1 vezes a razão de A1 vezes a razão elevada a 1, você vê que todas essas expressões têm o mesmo jeitão. A1 que é A0, A1 que é A1, A1 que é A2, A1 que é A3. Quem vai ser o próximo? A1, que é, que é 4, né? Isso. Você tem aqui, ó, A1 que é A0, depois tem o A1 que é A2, aliás, que é A1, né? Depois tem o A1 que é A2, depois tem o A1 que é A3. Isso é só o que a gente deduziu. O próximo é o A1 que é A4 e por aí vai. Ou seja, um termo qualquer, ó, esse daqui é o primeiro termo, esse daqui é o segundo termo, esse daqui é o terceiro termo, esse daqui é o quarto termo. Tá entendendo? Sim. Ó, quando eu estou falando do A1, ou do A2, ou do A3, ou do A4, ou do A5, tanto faz. Tanto faz. Todos eles, todos eles começam sempre com A1. Eu posso escrever com A1 vezes alguma coisa. Esse alguma coisa sempre é a razão. O que vai mudar é o expoente, né? Aqui, ó. A1 é A1 que é A0. A2 é A1 que é A1. A3 é A1 que é A2. A4 é A1 que é A3. A5 é A1 que é A4. O AN vai ser o A1 que AN menos 1. Aí eu tenho um termo qualquer. Entendeu? Sim. Então, repara, de um termo para o termo seguinte, qual é a diferença? É só o expoente da razão. Esse expoente aumenta ou diminui?
Ele aumenta, né? Então, eu estou multiplicando pela razão, tô aumentando o expoente. E de um termo para o anterior, qual é a diferença? Aí ele diminui. Então, estou dividindo pelo expoente, estou dividindo pela razão. Está diminuindo o expoente. Entendeu? Você não precisa decorar a regra. É só você saber isso aqui. Melhor, só você entender o que é uma PG. Então, não decorar quando vai para trás, diminui o expoente, divide. Não. O para trás é Q é 0, Q é 1, Q é 2, Q é 3, Q é 4. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Se é para trás, tem que diminuir o expoente. Se é para frente, tem que aumentar o expoente. Então, se Sim, você está andando para frente, você vai multiplicar pela razão. Se você está andando para trás, vai dividir pela razão, mas não precisa decorar isso, Ismo. Não decore, tá? Não sim. decore, não decore. Tenha em mente que um termo qualquer é o A1 e a N-1. Aí aqui no nosso problema, ó, como é que eu obtenho a razão? Cara, pega um termo qualquer. Estou com dificuldade de entender. Então pega um termo qualquer, ó. A N é o A1 e a N-1. Escolhe um. Eu quero três. Três, por exemplo. Três. Tá Uhum. legal. Então, A3, quem é o A3? É o A1 vezes Q elevado a quanto? 2. É dois. É Que é porque eu 3 vou. menos 1. Sim. Você sabe quem é o A3? Sei, é 1. É Tá um. aí na PG. Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Sabe quem é o A1? Sabe, é um quarto. É Aí, ó, um. cuidado. O quarto é o primeiro termo. Vezes a razão ao quadrado. Então, gente, olha só. Quem é a razão ao quadrado? É 4. Então, quem é a razão? Dois. 2. Pronto. Precisou somar, dividir? Não, não Não. dividiu nada. Só usou que a n é a 1 vezes q a n menos 1. Ponto. Nem precisou raciocinar se está indo para frente, se está indo para trás, se é dividir. Mas isso equivale a fazer o quê? A pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Se eu pegar o 1 e dividir pelo meio, eu vou achar quanto? Vou achar 2. Se eu pegar o meio e dividir pelo 1/4, eu vou achar quanto? Eu vou achar 2 também, porque isso é a definição de PG, tá? Sim. Esclareceu? Mais ou Sim. menos, né? Sim. Muito bem. Ih, rapaz, a gente já estourou aqui, né? Daqui a pouco você vai me tacar um bico. Só fechar aqui, para não ficar pelo meio. Então, olha só, determina a soma dos 12 primeiros termos dessa PG. Tá legal, já descobri o A1, já descobri a razão. Então, eu quero a soma dos 12 primeiros termos da PG. Olha lá, ó. É o A1 vezes multiplicar 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. Então, isso é. Vou escrever aqui. A1 que multiplica 1 menos a razão elevado a 12. Entendeu? Porque desse 12 dividido por 1 menos a razão. Quando a soma dos 12 primeiros termos. Então, a Ah, soma sim. desses 12 primeiros termos é A1. Quem é o A1? É um É quarto. um quarto. Um quarto. E multiplica 1 menos. Um, Quem é a razão? A razão é 2. É 2 elevado a 12. Sobre é 1 um menos menos 2. dois. 1 menos 2, que é a razão. 1 menos 2 é menos 1, né? Então aqui vai ficar menos um quarto. Multiplica 1 menos 2 a 12. Vou tirar esse menos aí da frente, só para ficar positivo. Vai ficar S12, esse
Um quarto, multiplica 2 a 12 menos um. Acabou. Aí eu posso. Bom, 4 4 é 2 a 2. Então, um quarto vezes 2 a 12 vai dar 2 a 10. Então, 2 a 10 menos um quarto. Pode pensar assim também. Mas mesmo, tá? Essa é a soma. 2 a 10 é, 2 a 10 é 1024, tá? Então, 1024 menos um quarto, se você quiser um número decimal, né? Vai dar 1023,75. Pronto. Essa é a soma, tá? Hum. Sim. 1023,75. Se você somar um quarto, mais meio, mais um. Repara, quem é o próximo aqui, ó? Quem é o próximo? Próximo termo que aparece aqui. É o 2, né? 2. E depois do 2? Aí vem 4, 4. E depois do 4? 8. Isso. Exatamente. Já entendeu a ideia. É. Entendeu? Quando você somar um quarto, mais meio, mais um, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, vai dar, quando você somar os 12 primeiros, isso vai dar 1023,75. É isso que o problema quer dizer. Tá claro? Sim. Beleza, Yasmin. Então, vamos finalizar aqui antes que eu apanhe. Tá bom? Então, amanhã, 9h15 da manhã. Fechou? 9h15. Sim, 9h15. Tá? Abraço. Tchau. tchau, professor. Tchau.